Olá, aterrorizados! Bora matar a saudade de mais alguns relatos de um ano atrás do canal? Bom, mas antes eu peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe em todas as suas redes sociais. E se você não gostar do conteúdo, compartilha com seus inimigos e se vingue deles. Não esqueçam também de ativar todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações para receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. E se você quiser dar um apoio extra para o canal, agora temos o Superchat e Super Stickers. E quando o vídeo acaba, o valeu demais! Por aí você pode estar ajudando o canal Angel Black com qualquer quantia. Você pode se tornar um patrocinador, um colaborador do canal Angel Black Contos de Terror. Tem também a opção do Pix, que é lusonjavermelha@gmail.com. Essa é a chave, tudo em letrinhas maiúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Desde já, deixo aqui total gratidão a todos vocês, meus amores, meus aterrorizados. Dado o recado, vamos então viajar no tempo e matar a saudade daqueles relatos que marcaram a história do canal. Bora lá? Agora, meus amores, sem mais delonga, vamos aos relatos de hoje. E não é apenas um relato, é 3 relatos de inscritos. Então, bora lá para os relatos? O primeiro é Tinha um lobisomem debaixo do berço. O segundo, Teresa bicuda. E o terceiro, um monstro que me observava. Agora, gente, sem mais delongas, vamos ao primeiro relato. Tinha um lobisomem debaixo do berço. Salve, Angel! Salve, aterrorizados! O relato que hoje compartilho com vocês aconteceu com minha prima quando bebê. Sei disso, pois eu sempre ouvia escondida, quando pequena, as conversas da minha mãe e da minha tia. Tia essa que é a mãe da minha prima em questão. Em 1979, minha tia, que não conseguia engravidar de jeito nenhum, depois de conversar seriamente com o meu tio, decidiram em comum acordo adotar uma criança. Depois de terem essa conversa definitiva, foram para o hospital de uma cidade vizinha, visto que a cidade onde morávamos era muito pequenina e não tinha um hospital na época. Então, como eu estava dizendo, eles foram para uma cidade próxima para se cadastrar, pois se caso acontecesse de alguma mãe não querer o bebê e o deixasse no hospital, naquela época isso era muito comum, tá? Que eles entrassem em contato com meus tios, pois eles tinham muito interesse em adotar. Mas pasmem, eles não precisaram se cadastrar, pois naquele dia mesmo, de manhã, uma mulher tinha dado à luz a uma menina e disse às enfermeiras que não iria poder ficar com o bebê, pois não teria como sustentar a criança. E o que agravava mais o caso é que o pai dela disse que ela não entraria do portão para dentro da casa dele com um filho sem pai nos braços. E o pai do bebê desapareceu depois de ter conseguido o que queria daquela jovem, né? História comum também naquela época. Meus tios entraram para conhecer a mulher e para ouvir da boca dela a afirmação que ela não se arrependeria da decisão de doar o bebê. Mas a pobre mulher, que estava até vermelha de tanto que tinha chorado, disse a meus tios que tinha certeza do que estava fazendo e sabia que aquela decisão que ela tinha tomado seria melhor para seu bebê. Ela apenas fez um pedido para eles. Ela entregou a eles uma pulseirinha
com um pingentinho da medalhinha de São Cristóvão e pediu para que eles a levassem a uma igreja para um padre abençoar e lavar com água benta. Depois disso, usar sempre no bracinho do bebê. Meus tios concordaram, visto que eles também eram bastante católicos, né? E 2 dias depois, eles já estavam com o bebê em casa. 15 dias depois que minha priminha recém-nascida estava na casa, a casa tinha mudado. A vida deles também. Eles estavam muito felizes. A alegria tinha tomado conta da casa. Em uma visita da minha avó ao bebezinho, a minha avó logo pediu para eles batizarem logo a menininha, pois tinha muitos seres trevosos que poderiam fazer mal a ela, porque ela ainda era pagã. Naquela noite mesmo, depois que minha avó foi para casa essa que ficava no mesmo quintal, mas bem afastado da casa dos meus tios. Bom, eu não disse no relato, mas o quintal da minha avó era enorme e lá moravam vários filhos da minha avó, inclusive minha mãe. E todas as casas tinham quintais grandes e os fundos da propriedade toda da minha avó fazia fundo com um pasto. E depois do pasto tinha uma plantação de eucaliptos. Bom, voltando ao relato, naquela noite mesmo, assim que minha avó voltou para a casa dela, meus tios puseram a bebezinha no berço e foram dormir. Quando eram umas 11 horas daquela noite, o cão pastor do meu tio, na verdade uma cachorra, da raça pastor alemã, parecia estar enlouquecida. Ela latia, rosnava e parecia querer atacar o berço. Meu tio gritava com ela, mas ela parecia estar possuída por alguma coisa. Meu tio, então, segurou a cachorra, enquanto minha tia tirou minha priminha do berço. E assim que eles terminaram de tirar o bebê do berço, puderam observar que a cachorra estava latindo. Era algo que estava embaixo do berço. Logo, eles olharam e viram um bicho grande, preto, peludo, de olhos vermelhos, que estava só com a metade do corpo dentro da casa, mas embaixo do berço do bebê. Meu tio arrastou o berço bem rápido e deu um monte de pauladas na criatura, que só estava, como eu disse, com metade do corpo do lado de dentro da casa. Depois de tomar várias e várias pauladas no focinho, o bicho, sangrando, conseguiu sair do buraco e saiu correndo em direção ao pasto. Meu tio e a cachorra deles até correram atrás do bicho, mas o bicho logo se embrenhou na plantação de eucaliptos e sumiu na noite. Meu tio voltou para casa, todo suado da carreira e também, do medo que passou. Medo de ter tido a filha levada por um bicho que ele não sabia o que era. Nessa altura do campeonato, os outros tios, que também moravam no quintal da minha avó, que tinham acordado com os latidos uivos e gritos, já estavam na casa do meu tio. Eles olharam a tábua solta que estava embaixo do berço do bebê e viram que os pregos que a prendiam pareciam ter sido arrancados com alguma ferramenta. Só aí eles se lembraram de um homem bem simples, que ia lá de vez em quando limpar o quintal. E aquele dia ele tinha ido. Deduziram que aquele homem tinha arrancado os pregos de propósito, mas não entendiam o porquê. Logo, começaram a se questionar, o porquê dele fazer isso. Então, eles combinaram de ir todos no barraco do homem assim que amanhecesse. Mas a conversa com o tal homem nunca foi possível.
pois quando eles estavam tomando o café da manhã, se preparando para sair falar com o tal homem, um compadre deles, dos meus tios, chegou na casa todo esbaforido. Meu tio perguntou o que tinha acontecido para ele estar tão assustado. E foi aí que o compadre do meu tio falou. Falou exatamente com essas palavras. Compadre do céu, esse lugar que era tão calmo tá começando a ficar perigoso. Meu tio pensou, né? Pensou com ele mesmo. Nossa, será que ele também viu o bicho feio que veio aqui em casa ontem? Mas antes que meu tio abrisse a boca para perguntar, o compadre dele continuou dizendo: Compadre, você acredita que mataram o pobre do Chico? Chico era o homem que limpava o quintal do povo, né? Que mataram o pobre do Chico a pauladas. O pobre não fazia mal a ninguém e foi encontrado no meio da plantação de eucaliptos com o rosto todo desfigurado das pancadas que levou. Meu tio começou a tremer de pavor, né? Ao saber que ele mesmo, sem saber, sem querer, foi responsável pela morte de um homem. Mas ele não teve culpa, né? Pois ele tinha dado pauladas na fera que queria pegar o bebê. Por sorte, ninguém soube da verdadeira história por trás do ocorrido, pois virou um segredo de família. E eu acredito, pois sempre ouvia minha mãe e minha tia comentando sobre esse assunto e sempre era pelos cantos da casa. E mais, minha prima tem até os dias de hoje a famosa medalhinha de São Cristóvão que a mãe dela deu junto com ela para os meus tios. Olha, Angel, essa é só uma de muitas coisas sobrenaturais que a minha família vem passando por todos esses anos e prometo mandar para você tudo em outros relatos. Beijos! Angel não diz meu nome e nem o nome do lobisomem, pois ambos somos de família muito conhecida em nossa pequena cidade. Fica tranquila, amiga, não disse o nome, eu mudei, tá? Beijão! Agora vamos para o segundo relato, meus queridos. O relato é Tereza Bicuda, uma inscrita que mandou. Boa noite, aterrorizados. Podem me chamar de Irene. A história que eu conto aqui realmente aconteceu na parte norte do interior de Goiás. E essa história não aconteceu comigo, porém é uma história verídica, conhecida por muitos e presenciada pelas pessoas que viveram naquela época na cidade de Jaraguá, Goiás. Ainda hoje se fala muito a respeito disso, não apenas na cidade, como em todo o estado pelos descendentes da comunidade que presenciou esses eventos por muito tempo. Me lembro que quando eu era criança, ouvia muita gente dizer que não gostava de ir na cidade de Guarajá, pois muitos tinham medo da maldição e também tinham medo de avistar alguma coisa no período da noite lá. Eu, particularmente, conheci essa história na minha infância e confesso que quando eu passava por essa cidade, sentia medo e um arrepio só de olhar pela janela do ônibus. A vida e a história dessa mulher foi considerada patrimônio imaterial do Estado pela sua veracidade e pelo número de testemunhas na época. Assim,
Teresa tinha o sobrenome de Bicuda, devido ao seu pai, que tinha como sobrenome, Bicudo. Coincidentemente, ela era uma moça de lábios robustos e conhecida por ser muito grosseira, maldosa e contra todos os costumes religiosos da época. Ela vivia no Larguinho de Santana, na antiga vila de Jaraguá com sua mãe, já que seu pai era falecido. Assim, ela era considerada uma aberração social por não ter os costumes antigos. Segundo os moradores daquele tempo, ela era uma moça forte, de corpo bonito, porém lábios exagerados, que gostava de beber e chegar em casa, obrigando sua mãe a fazer tudo o que ela queria. E pois, quando tinha seus pedidos negados, batia na mãe e a fazia pedir coisa nas casas dos moradores locais para que ela não tivesse que trabalhar. Vezes até chegou a colocar cabresto de cavalo na mãe e fazê-la caminhar com ela nas costas por largos caminhos nas ruas da cidade, como se fosse um cavalo. Ai, que meio ruim! Como forma de diversão e castigo. Numa dessas oportunidades, sua mãe a praguejou com muito rancor. Teresa, porém, nunca ia à igreja e quando passava em frente a uma, ela cuspia e resmungava baixinho, chegando a trabalhar só nos domingos, para demonstrar publicamente que não tinha respeito aos costumes religiosos de nenhuma maneira. Mas ela era adorada por alguns homens que diziam que ela era promíscua, como uma prostituta ou algo do gênero. Com o passar do tempo, com tantos maus tratos, a sua mãe morreu rapidamente. E já depois de uns anos, sozinha, Teresa ficou doente e louca. Andava gritando pelas ruas e acabou morrendo. Nenhum padre foi chamado para dar a unção dos enfermos. Também ninguém compareceu a seu velório. Apenas uns homens foram e carregaram o caixão. Como não existia cemitério lá na época, e enterravam-se os corpos no jardim da capelinha, e assim o fizeram sem cerimônia preliminar. Por 3 noites seguidas se ouviam os gritos de lamento à meia-noite, e em meio a uma ventania, onde se escutavam palavras pedindo que a retirassem do terreno da igreja. Na outra noite, ouviram um barulho como se ela saísse do jardim da igreja e percorresse todas as ruas da vila gritando. Seu túmulo, então, foi encontrado aberto na manhã seguinte. Daquele dia em diante, as poucas pessoas que se atreviam a sair pela noite viam um vulto branco correndo o final da rua principal, deixando cair lavas de fogo e um cheiro forte de enxofre. No outro dia, sempre encontravam o capim queimado e o pelo dos animais sapecados também. Não aguentando a situação, os homens mais corajosos resolveram exumar o corpo de Teresa, já com vermes, e levá-lo até a Serra de Jaraguá para que acabasse com o martírio. Ali, aos pés da Cruz das Almas, enterraram uma vez mais o corpo dela. Naquele ambiente, então, se sentia sempre o cheiro de enxofre e os marimbondos viviam lá,
vigiando uma árvore de cajueiro, do qual ninguém conseguia comer os frutos. Tempos depois, seu corpo apareceu várias e várias vezes fora do túmulo, pois nem a terra a queria. Cansados de reenterrar o esqueleto da tal mulher várias vezes, os homens trataram de jogar o corpo no rio, amarrado a uma pedra. Porém, o corpo sempre aparecia boiando. Na última vez que tentaram jogar o esqueleto dela no rio, amarrado em uma grande pedra, no outro dia, o mesmo apareceu enforcado no pé de caju, na serra que rodeia a cidade. A história tomou grande força na região até os dias de hoje, causando medo e horror em muitos por todo o estado. E na década de 80, a história com os relatos virou livro. O mal e suas consequências são totalmente reais e podem se tornar algo terrível e aterrorizante. Nossa, bem tenso, hein, galera? E agora, meus aterrorizados, vamos para o último relato da noite, que esse é curtinho. O monstro que me observava. Oi, eu sou a Gabriela, nome fictício, e moro aqui na Grande São Paulo. Tenho 25 anos. O que vou contar para vocês me aconteceu há 3 anos atrás, mas foi algo que jamais eu me esqueci e jamais esquecerei. Eu e algumas amigas resolvemos de última hora sair para a balada aquela noite. Só de me lembrar daquela noite eu sinto calafrios. Moro com minha avó, visto que nunca soube quem é meu pai, e a minha mãe morreu no meu parto. Mas não tenho do que reclamar, pois a minha avó foi a melhor mãe e pai do mundo. Bem, naquela noite, quando minhas amigas foram em casa me chamar para sair, minha avó fez um dramalhão mexicano. Começou a chorar, dizendo que não era para eu sair aquela noite, pois ela estava com o coração apertado, que eu deixasse para sair outro dia. Eu estranhei, pois ela nunca se importou que eu saísse, ela sempre tinha me dado total liberdade. Mas minhas amigas insistiam tanto que eu mesma, com a consciência pesada, resolvi ir. Nos divertimos muito aquela noite, mas quando era mais ou menos 1h da manhã, quase todas as minhas amigas saíram de rolê com meninos e ficamos na balada apenas eu e Camille. Mas não demorou muito, Camille também resolveu sair para dar uns beijos. Bom, pelo menos ela e o boy me levaram até o ponto de ônibus para eu poder ir para casa. Já era quase 2h da manhã e a rua estava deserta e eu sozinha no ponto de ônibus. Abri minha bolsa e peguei o cartão do ônibus, para pagar a passagem, e fechei a bolsa. Quando levantei a cabeça, vi em cima do telhado de uma casa que ficava de frente ao ponto de ônibus que eu estava, um bicho feio e peludo. Tinha olhos vermelhos, garras e dentes enormes. O bicho estava lá, parado que nem uma estátua, me observando. Eu comecei a tremer. Sentia que meu coração fosse sair pela boca. Ainda bem que o ônibus chegou rápido. Entrei correndo no ônibus. Eu tremia muito. Tremia igual vara verde em tempo de vento forte. Mas logo que o ônibus começou a andar, respirei aliviada. 10 minutinhos depois, chegamos ao ponto onde eu desceria.
Esse ponto ficava a apenas 2 quadras da minha casa. Desci do ônibus, olhei para os lados e não vi nada. Mas bastou o ônibus sair que vi aquele monstro medonho em um telhado me observando de novo. Comecei a correr e a chorar. E quando olhava para trás, via aquilo sorrindo igual uma pessoa. Só que era um sorriso macabro, infernal, que fazia meu sangue gelar. Aquilo me seguiu até em casa. E mesmo depois que eu entrei e fechei o portão, o bicho continuou parado, sorrindo e me observando. Gritei por minha avó, que já veio ao meu encontro com um terço na mão. E pasmem, ela já sabia que tinha algo sobrenatural atrás de mim, pois foi revelado a ela em sonho e ela rezou por mim durante toda a noite, pedindo proteção. E assim que ela me atendeu e saiu para fora segurando aquele terço, aquele bicho horrível desapareceu. Nunca mais vi aquilo, mas depois daquela noite assustadora, nunca mais desprezei as premonições de minha avó. E sempre ouço seus conselhos, pois espero nunca mais, em toda a minha vida, ver de novo aquele horrível monstro que me observava. Boa noite, Angel. Nossa! E aqui termina mais essa coletânea que nos faz viajar no tempo e matar a saudade dos vídeos mais antigos do canal. Se você gostou, deixa o seu gostei aí, deixa a sua opinião nos comentários também, que é de grande ajuda para o canal. Se não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da minha alcateia você também. E tem mais, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhecer que gosta desse conteúdo. Assim você vai estar ajudando a nossa família a ficar cada vez maior. Se quiser, dá uma passadinha nas playlists do canal, que tem muita coisa boa lá. Você vai achar algo que você goste. Vá na descrição dos vídeos também. Lá tem muita coisa legal. Explorando você acha? E não deixe de prestigiar os outros canais da Angel. Tem o canal espiritual para nossa evolução do nosso espírito. Tem o canal de variedades com vários assuntos diferentes. E para suas crianças tem a Angelzinha contando história e vivendo aventuras. Vale a pena conferir. Eu espero vocês lá de braços e coração aberto. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história e estar sempre comigo, segurando a minha mão, galera. Obrigado mesmo. Quero agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Também quero agradecer os canais parceiros que estão sempre comigo. Mas vocês são o combustível do canal, meus inscritos e meus aterrorizados. Se quiserem estar mandando também o seu relato, seu conto, sua história, o e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição desse vídeo. E como nunca deixo de enfatizar, se você não quiser se expor e não expor nenhum dos envolvidos em seu relato, basta que você escreva isso no mesmo e eu aqui garanto o seu anonimato. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês e vocês não pagam aluguel e moram dentro dele todinho. Tchau, tchau, meus aterrorizados. Até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui! Mua!